Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Quem fala com você aqui é o pastor Fred Lopes, da Igreja de Cristo, no Parque Ateneu, na cidade de Goiânia, no nosso belíssimo e abençoadíssimo, aliás, estado de Goiás. Eu quero que você seja muito bem-vindo a mais um Ecoando EBD e CMA. Que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós damos continuidade aqui à série As Parábolas da Bíblia, falando nesse episódio exclusivamente sobre a parábola da videira e dos ramos. Está lá no Evangelho, segundo a pessoa de João, capítulo 15, versos 1 ao 16. João 15, 1 a 16. Leia todo o capítulo, mas a parábola está especificamente nesses versos. Meus amados, nós vamos então hoje para a quarta parte desse nosso estudo. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que o Senhor esteja contigo, que te traga o entendimento. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Nós vamos falar em duas partes pequenas aqui. Primeiro, sobre que sem mim nada podem fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. E depois sobre as condições para que a nossa oração seja respondida. Abra o seu coração e que Deus os abençoe. Bom, meus amados, então como nós começamos aqui, diz a palavra sem mim, reticências. Nada, meus amados. Nada. Meus irmãos, havia um costume ali na cidade de Munique, na Alemanha, de se levar a uma instituição de caridade qualquer criança achada na rua que estivesse esmolando, que estivesse pedindo uma ajuda, pedindo esmolas. E fazia-se ali um retrato da criança na condição em que ela foi achada. E uma vez completada a sua educação, ela era solta com a condição de levar consigo e guardar para sempre o retrato daquilo que era antes de ser alvo da misericórdia. Meus irmãos, aqui nessa ilustração há uma grande lição para todo crente. Muitos crentes chegam a ter grande sucesso mediante a graça e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então começam a gloriar-se a si próprios nas suas próprias realizações. Mas eles precisam se lembrar de quem os transformou, se voltando para Ele, antes que as vitórias sejam transformadas em fracassos. Amém? Uma outra questão é sobre as condições para que a nossa oração seja respondida. Eu gostaria que você lesse na sua Bíblia o versículo 7 do capítulo 15 do livro de João. Meus irmãos, a disposição de Deus quanto a responder às nossas orações é um convite a pedir. Então se sugere as seguintes condições para que a oração possa ser atendida por Deus. Primeiro, que a glória seja do Pai, conforme João capítulo 14, no verso 13. Nenhuma oração ela tem a possibilidade de chegar à fruição se não for inspirada pelo desejo de fazer com que o Pai seja conhecido, amado e adorado. Deus honra aos que o honram. Uma outra questão. Em nome de Cristo. João ainda 14, verso 13. A oração deve ser feita no nome do Senhor Jesus Cristo. Nas Escrituras, o nome, não qualquer nome, ele representa a natureza. Então, orar em nome de Cristo é orar conforme nos inspira nossa natureza cristã. Então, nós, não é o nosso próprio eu carnal, né? Oramos em nome de Cristo. E quando oramos em nome de Cristo, nós oramos no Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda referente às condições para que a nossa oração seja ouvida, nós devemos permanecer em Cristo, conforme João capítulo 15, 7. Quando nós permanecemos em Cristo, em comunhão diária, todos os dias, a unção, que é a seiva do Espírito Santo, aprofunda a nossa comunhão com o Senhor Jesus invisível. Isso vai produzir em nós desejos e petições semelhantes aos que o próprio Senhor Jesus incessantemente apresenta ao Pai por nós. Ele nunca poderá pedir coisas que não seriam apropriadas ao Pai conceder para nós, para o nosso bem. Por fim, sobre a condição para que a nossa oração seja respondida, a conformidade com os ensinos de Cristo. Nós devemos pedir conforme os seus ensinos. Se as minhas palavras estiverem em vós,
Meus irmãos, os ensinos do Senhor Jesus são como juízes, examinando cada petição antes que cheguem ao Mestre. Por exemplo, uma petição que é egoísta seria devolvida com o seguinte pronunciamento: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Uma oração manchada por sentimentos de má vontade pode ser alterada e retificada da seguinte forma: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A oração no nome de Cristo, ela deve se conformar aos seus ensinos. A oração, ela deve se relacionar com o nosso serviço cristão, conforme o versículo 16 do capítulo 15. Meus amados, a oração, ela atinge o nível mais alto quando ela tem a finalidade de nos ajudar a servir aos outros na propagação do reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que essa palavra possa ecoar em seu coração e que possa transformar a sua vida e a sua forma de pensar, o seu jeito de agir, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Se Ele nos permitir, estaremos aqui novamente em mais um Ecoando EBD e CMA. Aliás, na nossa última parte. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Fica com Deus.